Se você está pronto aí, abra comigo a sua Bíblia em 2 Coríntios. Glória a Deus. 2 Coríntios capítulo 5. E vai até o versículo 7, por gentileza. Segunda Coríntios, capítulo 5, no versículo 7. Vou baixar um pouquinho mais o meu retorno aqui. Eu estou me acostumando com essa ideia de retorno, irmãos, porque é difícil você se ouvir de uma outra caixinha que não seja a da frente aqui. Mas vai dar tudo certo. Vamos lá, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Até aqui é o suficiente. Quero te convidar a fechar os seus olhos por um instante. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Ministra aos nossos corações, fala através, Deus, da minha vida com a Tua igreja, que eu seja apenas um canal, que eu não seja a fonte, mas que o Senhor possa me usar para entregar à Tua igreja tudo aquilo que o Senhor tem preparado para a noite de hoje. Que vidas saiam daqui transformadas, que vidas saiam daqui impactadas pelo poder do Teu Evangelho, Pai, em nome de Jesus e graças a Deus. Irmãos, no sermão de hoje, nós vamos aprender e nós vamos falar um pouquinho sobre algo que é uma das bases da nossa fé cristã. E eu estou falando sobre fé e sentimentos. Exatamente essas duas palavrinhas, fé e sentimentos. E o título da nossa mensagem é Não Sinto Deus. E agora? Você já passou por essa situação de não sentir a Deus? Como é que você lida com isso? Como é que você faz dentro do seu coração para administrar esse sentimento? Eu e você vivemos numa sociedade totalmente incentivadora que estimula muito os nossos sentimentos. Uma sociedade onde tudo é feito para te emocionar. Pensa comigo num comercial, por exemplo, de carro, comercial da Volkswagen. Vamos ilustrar essa mensagem. A Volkswagen, ela não se preocupa em fazer um comercial de carro simplesmente mostrando ali o seu novo carro para a família. O que envolve esse comercial? Eles colocam lá uma família feliz, eles colocam a família arrumando as malas, abrindo o porta-malas, colocando tudo lá dentro para mostrar para você que no carro que eles estão querendo te vender, cabe tudo que você precisa para a sua viagem. Aí depois disso, muda a cena, né? Daí aquela família rindo, ouvindo música, cantando junto dentro do carro. Eles estão passeando por uma estrada bonita, e só alegria e tudo mais. Não é assim que funciona o comercial de carro? Por quê? Porque eles querem te emocionar, irmãos. Eles querem que você entre naquela cena que eles estão te apresentando ali, que você se veja dentro daquela situação, dentro daquele mesmo lugar onde os personagens estão. Para pensar, a propaganda do McDonald's, por exemplo, não é sobre hambúrguer. A propaganda do McDonald's é para gerar em você um desejo de comer. Ou você vê eles apresentando que nós temos um hambúrguer extremamente saudável, muito bem feito, lindamente produzido para te oferecer. Não é, irmãos? A propaganda é feita para criar em você um desejo de consumir alguma coisa, mexer com os seus sentimentos. A propaganda da Nike não é sobre um tênis. A propaganda da Nike é para gerar em você o desejo de ostentar um Nike no pé. Porque Nike é sinônimo de ostentação, não é? Nossa, é um tênis bom, um tênis caro. Então, eles tentam vender para você uma imagem de que você precisa daquilo, de que você precisa adquirir aquilo. Justamente porque eles sabem que se eles alcançarem o seu coração, se eles alcançarem o seu sentimento, eles vão ter de você tudo o que eles querem. Você vai comprar o produto deles, não vai? Então a nossa sociedade, onde eu e você estamos inseridos, ela visa esse estímulo de sentimentos. Quantas coisas você já comprou, não precisava, mas você comprou porque você ficou emocionado com aquele produto ali, você disse, eu preciso comprar. E aí passou 3 dias, você deixou aquilo jogado lá porque não precisava realmente. Ou quantas coisas você deixou, de comprar, quantas coisas você deixou de fazer porque você gerou um sentimento negativo em relação a determinada coisa, determinada situação. E
o que tudo isso tem a ver com a nossa mensagem de hoje? O que tudo isso tem a ver com a palavra de Deus? Porque da mesma maneira como nós somos incentivados a sentir, a nos emocionarmos com as coisas que vêm de fora, para nos fazer consumir, para nos fazer ir atrás daquilo, nós acabamos transferindo esse mesmo sentimento, essa mesma emoção para Deus. Só que isso não é algo bom, isso é algo ruim. E nós vamos aprender na mensagem de hoje, nós vamos ver como que isso se aplica na nossa vida. Porque isso não é a expectativa de Deus para mim e para você, que somos cristãos. A palavra que nós lemos aqui no início, o texto de 2 Coríntios, vai nos dizer que nós não vivemos mais pelo que vemos, mas nós vivemos pela fé. Tudo que vemos, tudo que ouvimos, gera em mim e em você um desejo, gera em mim e em você um sentimento. Só que a Bíblia também fala que o nosso coração, ou seja, o sentimento que vem do nosso coração, o sentimento que vem do homem, é enganoso. E o nosso coração, ele é perverso, diz a palavra de Deus. E quem poderá entendê-lo? Quem poderá conhecê-lo? Então, viver por sentimentos e não por fé é algo que eu e você não devemos fazer. E é algo que compromete muito, muito, muito os planos que Deus tem para mim e para a sua vida. Eu e você, irmãos, eu quero ser categórico e te afirmar nessa noite. Eu e você não podemos viver a vida cristã baseada no que sentimos. Eu e você devemos viver uma vida cristã baseada na nossa fé, não em sentimentos. Porque o sentimento, cedo ou tarde, vai te enganar. Ou vai dizer que você nunca sentiu algo e depois percebeu que estava errado. Seja para o lado bom ou seja para o lado ruim. Você sentiu que devia fazer, fez e deu errado. Assim como você sentiu que não deveria fazer, depois descobriu que deveria ter feito porque teria dado certo. Então o nosso sentimento nos engana, o nosso sentimento nos trai. Mas aquilo que vem de Deus, a nossa fé, a nossa crença, a nossa direção do Senhor para a nossa vida, essa nos mantém firmados, guiados no trilho que é a vida cristã, firmados no centro da vontade de Deus. Você percebe que viver pela fé é andar na direção do Senhor, ouvindo a sua voz e obedecendo a sua vontade. É você não permitir que as circunstâncias digam o que você pode e o que você não pode fazer. É você não permitir que o que acontece ao seu redor influencie nas suas decisões. Porque o que acontece ao seu lado não necessariamente tem a ver com uma direção de Deus para você. Às vezes vivemos cercados e rodeados de circunstâncias que tentam nos colocar para baixo. Só que a palavra de Deus nos coloca para cima. Não no sentido de que, você sabe, a gente não prega prosperidade aqui, mas não no sentido que você vai vencer, mas a palavra de Deus te coloca para frente no sentido de avançar, de que você deve ir adiante, de que você deve perseverar. E muitas vezes as circunstâncias que nos rodeiam nos dizem o quê? Para, fica onde você está. Ou, pior, por que você não volta atrás? Por que você não retrocede? Por que você não abandona tudo que você está fazendo e volta para a sua velha vida, volta para os velhos caminhos que você estava seguindo? Então, nosso sentimento, irmão, nosso coração é enganoso, é mau, ele é perverso. E a nossa vida, ela não pode ser baseada em sentimentos momentâneos, mas ela deve ser baseada, fundamentada em convicções espirituais eternas. Porque sentimento muda, circunstância muda, mas as verdades de Deus para mim e para a sua vida, essas não mudam jamais. Então uma vida firmada em fé, uma vida firmada na palavra do Senhor e na sua vontade, é uma vida que prevalece, é uma vida que ao final alcança um prêmio. Que prêmio é esse, irmãos, que a gente tanto fala aqui na igreja? A coroa da vida. O prêmio que nos está reservado no dia de Cristo Jesus. Você não está nessa vida aqui simplesmente testando o que vai acontecer para ver como que vai ser. Não, irmãos, você está aqui sendo preparado, você está aqui sendo provado pelo Senhor, como nós já ministramos,
para que ao final disso tudo você receba a sua recompensa, você receba o prêmio da sua fidelidade. Então, o seu sentimento pode te enganar e te fazer perder esse prêmio. Por isso que é tão perigoso viver pelo que sentimos e não tomar decisões baseadas naquilo que cremos. Amém? Você está comigo até aí? E como é difícil, né, para nós vivermos assim. Ou é só eu que tenho essa dificuldade? Mais alguém tem dificuldade de viver não pelo que sente, mas pelo que crê? Irmãos, é difícil mesmo. Que bom que eu não sou o único pecador aqui nesse lugar. É difícil, porque nós somos tão estimulados a viver de emoções e sentimentos que, sem perceber, a gente transfere isso para Deus. Quantos aqui já se sentiram mal um dia que vieram no culto? Espero que não aqui, mas um dia que você foi num culto, não sentiu Deus e saiu dali com o coração pesado e culpado por não ter sentido nada, absolutamente nada naquele lugar. Quantos? Pois é. Tem dias, irmãos, que por mais que a gente busque, por mais que a gente se derrame na presença do Senhor, sabe o que nós vamos sentir? Nada. Nada. E não porque Deus não está lá. E essa é justamente a diferença de quem vive não por sentimentos, mas por fé. Não porque Deus não está naquele lugar, não porque Deus se ausentou, mas simplesmente porque às vezes Deus tira um minuto de silêncio para provar a nossa fé, para incentivar ao meu e ao seu coração a continuar, a prevalecer, mesmo quando nós não estamos sentindo a presença dEle. Quem foi que disse que Deus, irmãos, se limita a um sentimento? Quem foi que disse que Deus se limita e se restringe, condiciona a sua presença a um arrepio num culto ou durante um louvor, ou uma lágrima que escorre durante a música que você está ouvindo? Deus está muito acima dos nossos sentimentos. Deus está muito além de um arrepio ou de um choro que a gente tem num culto, irmãos. Deus era, Deus é e Deus sempre vai ser, e Ele sempre vai estar lá, mesmo quando nós não o sentimos. Eu já passei por isso muitas vezes, e eu saía sempre com o coração pesado do culto. Eu dizia assim: meu Deus do céu, tem alguma coisa errada, eu não sinto Deus, e agora? O que eu faço? Essa foi a minha dúvida, essa foi o questionamento do meu coração por muito tempo. Porque a gente costuma colocar Deus dentro da nossa caixinha, e a gente formata Ele, condiciona Ele às nossas expectativas, e tenta dizer para Deus o que Ele deve fazer e como Ele deve agir, porque se Ele não fizer dessa forma, então a gente acha que tem alguma coisa errada. Mas, irmãos, em nome de Jesus, não coloque Deus numa bolha, não coloque Deus num aquário. Não limite a presença de Deus ao que você sente, porque o seu sentimento é isso aqui perto da grandeza do Senhor. Ele sempre está com você. Você crê nisso? Você acredita nisso? Glória a Deus. Então o problema é que a gente vive numa busca tão insaciável pelo sentir alguma coisa, por se emocionar, porque eu preciso ir no culto para chorar, eu preciso ir na igreja para sair de lá emocionado, que quando isso não acontece, a gente acha que tem alguma coisa errada. Ou o louvor não estava bom o suficiente, ou a palavra do pastor não estava boa o suficiente, sendo que às vezes não tem nada a ver. É porque Deus, Ele simplesmente tira esse tempo de silêncio para que a nossa fé permaneça mesmo quando nós não sentimos nada. Uma vida baseada em fé, uma vida baseada no que crê e não no que sente. É isso que eu quero que você saia daqui entendendo hoje. É isso que eu quero que você saia bem forte, sabe? Essa convicção bem forte dentro do seu coração, porque Deus não te chamou para sentir nada. Deus te chamou para crer, mesmo quando você não sente alguma coisa. É isso que o nosso Deus veio fazer na minha e na sua vida, uma vida de fé, não uma vida de sentimento. Hebreus 11:1 vai dizer o quê? A fé é o firme fundamento das coisas que eu espero e sinto, certo? Errado.
A fé é o firme fundamento das coisas que eu espero e não vejo. Ou seja, minha fé não está condicionada ao que eu estou vendo, minha fé não está condicionada ao que eu estou ouvindo, minha fé não pode estar condicionada ao que eu estou sentindo, a minha fé tem que estar condicionada à palavra de Deus e à sua vontade para a minha vida, mesmo que o meu coração me diga o contrário. Mesmo que o meu coração diga, para de acreditar, a minha fé tem que me dizer, continua acreditando. Mesmo que o meu sentimento diga, é hora de parar, a minha fé tem que me dizer, continua avançando porque eu sou contigo. Viver uma vida de fé, irmãos, é você entender que mesmo quando você não sente, Ele está lá. É você entender que mesmo quando você está orando e parece que você não está sendo respondido, mesmo quando você está orando e parece que a sua oração não passa do teto, sabe? Aquele sentimento de que o céu está fechado, que a sua oração não passa dali, do seu quarto. É você continuar orando com a certeza de que Ele está ouvindo. Até porque, por que a sua oração precisaria passar do teto? Se Deus agora mora dentro de você. Então, irmãos, Ele sempre está conosco. A nossa vida de fé tem que ser firmada nisso. É você continuar crendo, mesmo quando você está passando por lutas e parece estar sozinho, mas Ele está ao seu lado te sustentando. Então, viver pela fé é você deixar de lado o que você sente e você passar a viver pelo que você, mesmo sem ver e mesmo sem sentir, acredita. Vou repetir, viver pela fé é você deixar de lado o que você sente para viver uma vida que agora, mesmo sem ver e mesmo sem o quê? Eu esqueci. Mesmo sem ver e mesmo sem sentir, acredita. Às vezes dá um tilt aqui, irmão, me perdoa, depois a gente corta na filmagem lá. Foi assim que aconteceu com Abraão. Foi assim com a história de Abraão. Você conhece a história de Abraão? Lá em Gênesis 12, Deus diz para ele assim, ó: sai da tua terra, do meio da tua parentela e da casa do seu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de você uma grande nação e te abençoarei e engrandecerei o seu nome. Nós vemos Deus dando as coordenadas de para onde iria levar Abraão? Não. Nós vemos Deus prometendo que faria num determinado tempo, em certa data, certo mês, certa hora? Não. Nós não vemos Deus mostrando o caminho, mas nós vemos Deus entregando o destino. Eu imagino que naquele momento, Abraão deve ter lutado dentro de si mesmo com tudo aquilo que ele estava recebendo de Deus. O seu coração, o seu sentimento dizendo, isso que você está ouvindo é loucura, sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa do teu pai. Irmãos, a Bíblia fala que Abraão tinha servos, Abraão tinha terras, ele era uma pessoa bem de vida. Deus estava pedindo para ele o quê? Deixa a tua estabilidade, deixa aquilo sobre o qual você fundamentou a sua vida toda até esse momento e segue para um lugar que eu vou te mostrar. E aí naquele momento, ele dizendo, o sentimento dizendo, fica, e a fé dizendo, vai. Sabe aquele desenho, quando a gente é criança a gente vê, né? O diabinho e o anjinho falando, fica, vai, fica e vai. Mas Abraão decidiu acreditar mais na voz de Deus do que no seu coração. E ele toma uma decisão de obedecer. Isso mostra que viver uma vida de fé é viver uma vida de obediência ao Senhor. E isso faz toda a diferença. Você não precisa viver uma vida, sabe, às vezes a gente confunde fé com feitos extraordinários. Eu preciso, para mostrar que eu tenho fé, eu preciso financiar, sei lá, um carro em 1 ano e dar conta de pagar ele em 6 meses. Só um exemplo assim, né, extravagante para você entender. Porque daí eu vou mostrar que eu tenho fé. Eu tenho que fazer algo além das minhas possibilidades para daí sim mostrar para todo mundo que, como aquele homem tem fé no que ele faz. Assumiu um compromisso que ele não podia assumir. Uau! Irmãos, tem vezes que Deus te pede para fazer algo que você não pode fazer, que está além da sua capacidade. Mas tem vezes que Ele não vai te pedir. Por quê? Porque o fundamento da fé é obediência. O fundamento da fé é você acreditar
e obedecer, mesmo que o teu sentimento te diga o contrário. Pronto. Se você entender isso nessa noite, essa mensagem já fez sentido. Se você sair daqui entendendo que o teu sentimento te engana, que o teu coração te engana e que as suas decisões têm que ser fundamentadas na sua fé, no que Deus tem para a sua vida e não no que você está sentindo, essa mensagem já alcançou o propósito pelo qual ela foi preparada. Você vê que na vida de Jonas, né, o nosso coração, ele sempre vai disputar, contender contra Deus. Na vida de Jonas foi assim. E aí eu vou me encaminhar para o final desse sermão. Jonas, ele recebeu uma missão de Deus. A palavra do Senhor veio a Jonas dizendo: vai até Nínive e prega contra eles, porque a maldade deles subiu até a minha presença. Ou seja, Deus tinha um juízo para fazer em Nínive, não tinha? Mas aí, na sequência dessa mensagem, do que Jonas recebe do Senhor, a Bíblia diz que ele se levanta e foge da presença de Deus. Jonas decidiu dar mais voz, dar mais atenção aos seus sentimentos do que ao que Deus estava entregando para a vida dele. E naquele momento, eu imagino Jonas amedrontado, dizendo: eu não vou para Nínive coisa nenhuma, eu vou para lá pregar arrependimento, pregar pecado para aquele povo. Eles já são maus, Deus disse para mim que eles são maus, se eu for para lá pregar isso contra eles, eu vou sair morto, eu não. E aí ele pega e foge, e ele entra num barco a caminho de um lugar chamado Tarsis. E no meio dessa viagem, enquanto eles estavam em alto mar, uma grande tempestade alcança o barco deles, vó. E essa tempestade era tão forte, era tão destruidora, que o barco deles estava a ponto de se despedaçar, diz a Bíblia. E eles, apavorados naquele momento, aqueles homens, tentando entender o que estava acontecendo, buscam um direcionamento de Deus para entender o porquê que aquilo estava acontecendo. E aí então eles chamam Jonas, e Jonas diz assim: eu sei por que essa tempestade alcançou esse barco onde eu estou. É porque eu sou hebreu, e eu estou fugindo da presença de Deus. E eles então se apavoram, se amedrontam, diz a palavra, e dizem assim: meu Deus, homem, o que você está fazendo? Como é que nós paramos isso? E aí Jonas diz: me lança no mar, porque quando vocês me lançarem no mar, a tempestade vai passar. E eles então fazem aquilo que Jonas pede, oferecem ali sacrifícios ao Senhor, jogam Jonas no mar, e no momento que ele cai, a tempestade para. E Deus manda um grande peixe abocanhá-lo, e lá ele fica na barriga daquele peixe por 3 dias e 3 noites. E o que a história de Jonas nos ensina? Que uma vida em desobediência, se o significado de fé é obediência, o contrário de fé é a desobediência. Uma vida de desobediência ao Senhor, uma vida que não vive pela fé, mas vive por sentimentos, coloca em risco não só o propósito que Deus tem para Ele mesmo, mas coloca em risco todos que estão ao redor daquele que está fugindo do Senhor. A tempestade era para os marinheiros ou era para Jonas? Para Jonas. Mas os marinheiros que estavam naquele barco quase afundaram e quase foram mortos por causa da desobediência de Jonas. Isso nos mostra, irmãos, o quão significativo é que eu e você levemos uma vida de fé e de obediência ao Senhor. Porque caso contrário, estaremos colocando em risco aqueles que estão ao nosso lado. Não simplesmente uma morte física, não é isso, mas uma morte espiritual e consequências tão desastrosas ou até piores do que a própria morte. Jonas fugiu da presença de Deus. Então eu e você não podemos fazer, porque se quisermos ser crentes maduros, não podemos mais viver baseados em arrepios, emoções ou sentimentos, mas devemos viver baseados pela fé. E para eu finalizar de verdade, eu quero só fazer um complemento para você. Não existe problema nenhum em você desejar sentir a Deus. Muito pelo contrário, que você busque pela sua presença, que você se dedique, tenha zelo
pela presença do Senhor a ponto de, quando não senti-lo, você ficar dizendo assim: eu preciso sentir o meu Senhor novamente. Mas o problema é que quando você não sentir, você não pode parar. Você não pode desobedecer ao Senhor só porque você não está sentindo, e mudar as suas decisões que antes seriam decisões de fé e passar a tomar decisões baseadas no seu próprio coração. Esse é o problema. Aí é que está o erro do cristão que não vive pela fé. Amém? Quero te convidar a se colocar de pé, chamar aqui em cima o ministério de louvor.